secretário nacional de Futebol e Defesa dos Direitos do Torcedor do Ministério do Esporte. Muito bom dia a todas e a todos. Primeiramente, queria agradecer aqui a iniciativa, parabenizar a iniciativa da senadora Fátima Bezerra e agradecer o convite a participar dessa audiência pública que justamente aborda o cenário do futebol feminino no mundo e no Brasil. Agradecer também e parabenizar o apoio do senador Romário, presidente aqui da Comissão de Educação, Cultura e Esporte, uma figura emblemática, e o seu apoio ao futebol feminino é de crucial importância. A presença do Alexander Ellis, que é embaixador do Reino Unido, e aqui os componentes da mesa, a atleta Debinha, ao Marco Antônio Teixeira, que representa aqui a FIFA, também a Beatriz Gregory, coordenadora-geral de Direitos do Trabalho das Mulheres na Secretaria de Políticas para Mulheres, e a Amanda Kamanchek, que representa aqui a ONU. Falar um pouquinho da importância de proporcionar oportunidades para meninas e mulheres que queiram praticar futebol, já que o esporte é um direito fundamental de todos. Ele proporciona ferramentas de inclusão social, destaca o sentimento de participação da sociedade, aumenta a possibilidade de ciclo de amizades e impulsiona o desenvolvimento de habilidades que são fundamentais no processo educacional. Ele também é um instrumento de atração que afasta jovens da área de risco social e dos perigos que são causados pela nossa própria sociedade. O Ministério também tem a missão de assegurar a igualdade de oportunidades para meninos e meninas sem discriminação de gênero, já que a atividade física é fundamental para que tenhamos uma vida saudável. O futebol feminino ele ficou reprimido desde a década de 40, como aqui já foi mencionado, até 1979, e só em 1983 é que nós tivemos a legalização da prática da modalidade. Naquele momento, já em Minas Gerais, clubes como Atlético e Cruzeiro desenvolviam suas modalidades e replicavam a sua rivalidade nos campos do futebol mineiro, também no futebol feminino. No Rio de Janeiro, no início da década de 80, tivemos o Radar, que foi uma referência nacional e vencedor da primeira Taça Brasil. Em São Paulo, grandes clubes como Santos, Ponte Preta e Guarani já desenvolviam a modalidade do futebol feminino. E em 84, a TV Bandeirantes, através do programa Desafio, já transmitia partidas ao vivo de futebol feminino. Não existiam salários regulares, as meninas sobreviviam de ajuda de custo, de premiação por participação em competições. E logo no começo da década de 80, o Guarani foi extinto, dando início a uma outra agremiação, o SAAD, que contava com uma ajuda de custo da sua goleira, a Mara Vilas Boas, que com recursos próprios, por ser um pouco mais abastada, ela contribuía com seus rendimentos para deslocamentos da viagem da equipe por todo o Brasil. Em 88, nós tivemos a primeira seleção brasileira convocada oficialmente para disputar o primeiro Mundial Experimental da FIFA, que foi realizado na China, onde o Brasil ganhou a medalha de bronze e teve um destaque a participação da nossa craque Michael Jackson, que nos honra hoje contribuindo com seu conhecimento, com a sua história no Ministério do Esporte, dentro da Secretaria do Futebol, justamente coordenando o futebol feminino, e aqui eu agradeço publicamente todo o seu trabalho e toda a sua colaboração ao desenvolvimento da modalidade. Os estádios lotados, jogos importantes, motivaram a realização do primeiro Mundial Oficial da FIFA, em 91, onde o Brasil conseguiu a 9ª colocação. Já no início dos anos 90, o Campeonato Paulista foi extinto, o Radar encerrou suas atividades, até a participação do Brasil em 95, no Mundial da Suécia, onde repetimos a 9ª colocação. Em 96, a modalidade foi oficialmente incluída como modalidade olímpica nas Olimpíadas de Atlanta, com uma geração da primeira seleção permanente do Brasil, que contava com atletas como Tânia Maranhão, Cici, Kátia Silene, Pretinha, Roseli, onde nós obtivemos a 4ª colocação. Esse mesmo grupo de jogadoras deu origem da seleção permanente à nova edição do Campeonato Paulista, realizado em 97, o Paulistana, que constava com presença de universidades, com a presença de grandes clubes como o Corinthians, o Palmeiras e o Santos, e o São Paulo, ocasião, na oportunidade que eu estive à frente da direção do futebol feminino no São Paulo, onde nós conseguimos a felicidade de obter alguns títulos importantes, como o Paulista, o Rio São Paulo e o Brasileiro. Essa foi considerada a primeira liga semiprofissional da América Latina. Eram salários hoje dessas atletas que, trazendo a moeda atual, perfaziam aproximadamente 10 a 12 mil reais.
porém a gente não teve a mesma resposta do mercado publicitário e desmotivou a continuidade desses grandes clubes na sua estrutura de futebol feminino. Essa base foi criada, uma base que representava mais de 50% da equipe titular do Brasil por quase 2 décadas, uma equipe que conseguiu o 3º lugar no Mundial da FIFA de 99, foi vice-campeã também da Copa do Mundo da FIFA em 2007, conquistou medalha de prata em Atenas 2004, em Pequim 2008. Tivemos a Marta eleita 5 vezes a melhor jogadora do mundo. E em 2006 tivemos também uma iniciativa do Ministério do Esporte ao beneficiar as suas primeiras atletas, 4 atletas na ocasião, a Tânia, a Roseli, Maicon e a Andréa Suntac, com Bolsa Atleta. Em 2007 o Bolsa Atleta ele foi expandido para atuar também em jogadoras ranqueadas em competições domésticas e hoje nós temos mais de 100 atletas beneficiados com o programa. Na 3ª Conferência Nacional do Esporte, que foi realizada em 2010, que mobilizou mais de 200 mil pessoas em 3.112 municípios, o assunto foi debatido e por 4 dias planejando ações para os próximos 10 anos. Dentre as ações prioritárias, incluía-se o incentivo e a criação e a manutenção de equipes de futebol feminino, incentivo à criação de ligas e competições nacionais e internacionais. Hoje, o Ministério do Esporte, através da Secretaria de Futebol, apoia financeiramente a realização da Copa Brasil Escolar Sub-17, da Copa Universitária de Futebol Feminino. Atuamos também junto à Caixa Econômica no patrocínio de R$10 milhões, como já mencionou o senador Romário, ao Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Desenvolvemos um projeto que é um centro de excelência de futebol feminino em Foz do Iguaçu. Será o primeiro centro de excelência especificamente voltado ao futebol feminino em Foz do Iguaçu. Desenvolvemos também parceria na elaboração de projetos de captação de recursos junto à Lei de Incentivo ao Esporte. Transferimos também recursos da nova Lei Pelé, através da recursos da loteria, em cooperação com a CBC, Confederação Brasileira de Clubes, para projetos que desenvolvam a modalidade e que possam projetar novos talentos olímpicos de futebol feminino. E, recentemente, nossa presidenta Dilma, manifestando todo o seu apoio à modalidade, assumiu publicamente o compromisso de incentivar a modalidade e inseriu dentro da medida provisória 671 a manutenção de investimento mínimo no futebol feminino como contrapartida de refinanciamento da dívida dos clubes. Essa foi uma iniciativa de extrema valia, inseriu no texto o futebol feminino, a manutenção de investimento mínimo, e dizer que os clubes hoje eles têm alternativas de sustentar o futebol feminino sem ter a necessidade de grandes investimentos, de grandes dispêndios de recursos. Nós temos hoje possibilidade de investimentos na camisa, parcerias com universidades, a Lei de Incentivo ao Esporte, o Bolsa Atleta, temos projetos de captação com a Lei de Incentivo e recursos da loteria. Então, a gente entende que o futebol feminino passa também por uma questão de vontade. Além de disponibilidade de recursos, passa por uma questão de vontade dos clubes de incentivar a modalidade, e é isso que o governo, através do Ministério do Esporte, nosso ministro Jorge Hilton, espera a partir da publicação da medida provisória. Muito obrigado a todos. Você vai ter que já sair. 10h30. Tudo bem. Não dá comigo. Nós vamos passar a palavra agora para Amanda, aqui, coordenadora de campanha do escritório da ONU Mulheres no Brasil. Bom dia a todas e todos. Eu vou... Estão me ouvindo? Aqui. Agradeço o convite feito à ONU Mulheres, em nome do senador Romário. Também para nós é uma honra estar aqui, ao lado da ministra Michael Jackson, da senhora Michael Jackson, que está no Ministério dos Esportes também. Já estou te elevando a outro cargo, mas, enfim, agradeço muito a sua presença e a sua inspiração aqui nessa casa. Agradeço aos companheiros e companheiras de mesa, Beatriz, da Secretaria de Políticas para as Mulheres, ao senhor Rogério, à senadora Fátima, que preside essa mesa, ao senhor Marco Antônio, e agradeço também a Debinha, que está aqui conosco em mesa.
Bom, a ONU Mulheres ela vê o papel dos esportes e do futebol não só como um ganho dentro do campo, mas como um ganho fora de campo, né? Para a gente investir nos esportes significa fomentar, enfim, a liderança e a confiança das mulheres. A gente ainda vê que a participação nos esportes oferece às garotas uma chance de elas se desenvolverem coragem e de superarem os seus medos, além de elevarem a sua autoestima. Para nós, ainda é um grande desafio falar dos esportes no Brasil e falar dos esportes no mundo em relação às mulheres. E a gente acredita que as ações concretas precisam envolver também as mulheres e a inserção de mulheres nas posições de comando, como diretoras, como treinadoras, como técnicas e como presidentas das instituições. Para nós, a gente tem trabalhado no Mulheres muito junto ao Comitê Olímpico Internacional e ao Comitê Olímpico Brasileiro também. E a gente tem a boa notícia de ter conseguido de trazer um projeto para o Brasil agora para trabalhar com as meninas nas escolas. Então, a gente vai desenvolver ao longo de 2016 um currículo para as meninas, fomentando a liderança, o empoderamento econômico e uma série de outras atividades, fomentando a violência, o aprendizado sobre elas, sobre a violência, para que elas possam atuar dentro das suas comunidades. O programa Woman Win, que aqui no Brasil a gente vai chamar de As Mulheres Ganham, ele teve vários impactos no mundo. Então, a gente teve, por exemplo, na Índia, um aumento de 20% de atitudes positivas nas meninas que praticaram, que desenvolveram, que estiveram nesses currículos por meio dos esportes. No Nepal, um aumento para 95% de meninas que conheciam as ferramentas sobre violência. E também um aumento a partir do programa, 100% das meninas sabiam o lugar onde elas podiam se sentir seguras. A gente teve mais de 1 milhão de participações no mundo dessas meninas dos esportes e a gente consegue ver hoje que não só no futebol, mas em todos os esportes, a gente tem uma dificuldade de incluir as meninas. As mulheres ainda são consideradas mais fracas em muitas modalidades e elas não são levadas a sério dentro das escolas na prática esportiva. Então, a gente precisa fomentar essa igualdade de gênero também dentro das escolas e capacitar os professores e as professoras para que haja igualdade também no ensino dessas matérias. Então, a igualdade tem que estar presente em todo o currículo escolar e, para a gente, os esportes são a principal ferramenta de construção de liderança e construção de autoestima para todas essas meninas e meninos. Fomentar também os esportes de uma forma mista, em que homens e mulheres são vistos de uma forma igualitária, em que todos possam participar igualmente, enfim, de todas as habilidades e com a mesma competência. A gente vê ainda no Brasil as mulheres se formando, então elas são as principais pessoas e cidadãs que se formam no ensino superior. Mas quando a gente vai lá para as escolas de base, quando a gente vai para o ensino médio, ensino fundamental, a gente ainda tem o maior índice de mulheres que engravidam ainda adolescentes. Então, todo esse programa, através dos esportes, pretende falar com as mulheres para que elas entendam que elas têm a possibilidade de seguir uma carreira. E quando a gente fala de carreira, a gente não fala só não fala só de um trabalho, né? A gente fala dela se preparar. Como é que ela vai o que ela precisa aprender, que metas ela precisa traçar, aonde ela quer chegar. Então, esse currículo que a gente apresenta e que será apoiado pelo COB, pelo Comitê Olímpico Internacional, ele pretende desenvolver todas essas habilidades para que as mulheres saiam de lá não só como grandes atletas, mas também para que elas consigam pensar na sua carreira pós a carreira esportiva, enfim, como temos agora mulheres em cargos de liderança aqui, nós precisamos ainda aumentar. Todos sabemos que somos 10% aqui ainda representando essa casa, e esse é um número ainda muito baixo, que não pode ser aceito num país que se pretende igualitário. Por isso, enfim, a gente
vai desenvolver, começar com esse projeto piloto no Rio de Janeiro, na Baixada Fluminense, que é um local onde a gente encontra essas meninas, encontra essas escolas, essas comunidades. E, a partir das escolas, conseguir influenciar, de fato, todas essas comunidades. A ONU Mulheres tem um papel de desenvolvê-las, não só em relação ao empoderamento econômico, mas também em relação à violência, para que elas sejam agentes em suas comunidades e consigam combater a violência doméstica e a violência a que elas são vítimas no espaço público. O programa o currículo que a ONU Mulheres vai apresentar, ele aborda vários temas, como comunicação, saúde, higiene, direitos, finanças, além da questão da violência, que é, para nós, um dos fatores mais importantes. 1 em cada 3 mulheres no mundo vai sofrer violência. Esse é um dado que a gente tem na nossa mente toda vez que a gente vai trabalhar com as mulheres. Esse é um tema-chave, tanto dentro dos esportes, quanto dentro de uma série de outros assuntos e temas que a gente vai debater nesses currículos. Para a gente, os esportes, eles possibilitam para as mulheres uma série de capacidades, para que elas se tornem fortes e saudáveis, consigam controlar e compreender melhor os seus corpos, desenvolvam habilidades como confiança e liderança, desafiem as normas socioculturais e os estereótipos de gênero, que elas consigam aumentar o questionamento sobre as noções, sobre o que é masculinidade e o que é feminilidade. Então, que elas consigam entender que elas são tão capazes quanto os homens para exercer qualquer esporte. Além disso, elas proporcionam uma plataforma para que elas possam se reunir com outras pessoas e se tornem líderes, não só em suas práticas, mas também no futuro. A gente agradece o convite e tem todo o interesse, na verdade, em trabalhar com todas as pessoas que estão aqui e que querem desenvolver as mulheres nos esportes. E, para isso, a gente convida também os homens a estarem conosco nessa luta. A gente sabe que a igualdade de gênero não vai acontecer enquanto isso não for uma luta de todos, enquanto homens e mulheres não estiverem lado a lado lutando pela igualdade de gênero. Então, obrigada.